Aula 3. Como a gente viu no final da última aula, a gente vai usar frequentemente a dualidade ADS-CFT, ou seja, entre o espaço antes de Sitter e uma teoria de campos conforme. A gente vai ver mais à frente em detalhe, quer dizer, no detalhe que é suficiente para a gente, não excessivamente detalhado, essa dualidade. Mas antes, por razões didáticas, até para a gente entender mais tarde, eu quero apresentar um modelo que foi descoberto por 3 físicos chilenos, banhados Teitelbaum e Jorge Zanelli, em 1992, 6 anos antes do Romualdo da Senna descobrir a dualidade ADS-CFT. É um modelo, digamos assim, não físico, um toy model, ou modelo de brinquedo, como queiram, porque é um buraco negro em 2 dimensões. Mas a importância disso é que é uma solução exata das equações de Einstein, mesmo sendo uma situação não física. Isso criou um ensinamento muito importante que desembocou depois, 6 anos depois, na dualidade ADS-CFT. Eu brinco até dizendo que é um iluminado caminho de Santiago, evidentemente Santiago aí, ou Santiago do Chile. Né? Mas antes da gente entrar diretamente nesse modelo, o que eu quero apresentar, na verdade, não é o buraco negro, é a geometria que corresponde a esse modelo. Eu queria fazer um breve interregno listando certas épocas, né? Certas datas muito fluidas, né? Na evolução em paralelo da cosmologia moderna e da física de partículas. Até chegar ao ponto que chegou hoje, que é praticamente uma única área da física. Ninguém fala em cosmologia moderna hoje sem falar em física de partículas, ou em teoria quântica de campos, ou em mecânica quântica. Bom, o início de tudo foram as equações de campo de Einstein, às quais ele chegou em 1915, na Academia de Ciências da Prússia. Já em 1916 e em 1917, o Einstein criou uma versão inicial, incipiente, de cosmologia. Ele acreditava que o universo era estático, ou seja, o universo não, não evoluía, né? Não evoluía no espaço. Ele estava congelado. E acrescentou uma constante cosmológica, que hoje a gente adota o símbolo lambda maiúsculo para representar. Logo em seguida, um físico matemático chamado Willem de Sitter, né, descobriu uma segunda solução, além da solução da cosmologia de Einstein, considerando as equações de campo na ausência de matéria. A gente vai ver que essa solução corresponde aos passos de de Sitter, sem o ar do anti-de Sitter. Bom, longe dali, do outro lado da Europa, né, na recém-formada União Soviética, um físico matemático russo, Alexander Friedmann, ele não viu sentido em conservar essa constante cosmológica lambda, não viu sentido em considerar o universo estático a priori. Então, ele simplesmente partiu das equações de campo de Einstein
usando o ferramental matemático de que ele dispunha, cálculo tensorial, essencialmente, descobriu uma classe de soluções possíveis para as equações de campo. Ele descobriu, na verdade, as equações de Friedmann, que são conhecidas hoje, que são a versão das equações de Einstein, nesse caso em que não existe constante cosmológica e o universo não mantém a sua dimensão espacial constante, não é estático. Nesse instante, a partir de 1924, nasceu o que se chama hoje a cosmologia clássica. Em 1927, um padre belga, astrônomo, matemático também, Georges Lemaître, escreveu um artigo em que ele fez uma proposta de um átomo primitivo, ele chamou de átomo primitivo, que seria a origem histórica do universo. Esse foi o nome que ele atribuiu no seu artigo, e por ele ser padre, por ele ser um jesuíta católico, houve muita crítica, né, supondo que ele estivesse querendo inserir na ciência, né, o Fiat Lux da Bíblia. Especialmente um astrônomo inglês bastante conhecido, Fred Hoyle, teve grandes contribuições à astronomia e tinha um programa semanal na rádio BBC. Ele fez uma crítica mordaz, né, jocosa, inclusive, à ideia do Lemaitre e chamou esse átomo primitivo, teria dado origem ao universo atual, chamou de um Big Bang. Só que o nome pegou. O nome pegou até por motivos de comunicação. A imprensa adorou esse batizado, né? Muito mais, digamos assim, impressionante do que o átomo primitivo, que seria isso. O Big Bang, apesar de não ter um sentido intrínseco, né, ele dá uma ideia de explosão, né, um Big Bang. E como essa crítica do Fred Hoyle foi muito posterior à criação da ideia do Lemaitre, foi 22 anos após, 1949, a Segunda Guerra já tinha terminado, então uma nomenclatura explosiva, né, um Big Bang, era o que o povo queria ouvir, era a linguagem, né, não só da imprensa, como dos leitores e ouvintes. Ainda não havia televisão propriamente dita em termos comerciais. Voltando um pouquinho, né, entre 1926 e 1936, dois astrônomos americanos, Robertson e Walker, consolidaram matematicamente, juntaram a ideia do Friedman, as equações de Friedman, a ideia do Big Bang, que é a do Lemaitre, né, mas foi chamado de Big Bang pelo Hoyle, é um nome já consagrado, seria, né? Consagrado ainda não era, mas a ideia já estava no ar. Então, eles juntaram esses dois pré-modelos, digamos assim, cosmológicos, Lemaitre e Friedman, introduziram as condições de universo homogêneo e isotrópico. Ou seja, um espaço-tempo homogêneo, sem vamos dizer, sem buracos, né? Isotrópico. Não tinha uma dimensão preferencial no espaço. Então, isso resultou
uma métrica específica, uma materialização daquela métrica das equações de Einstein. Ali não está definida algebricamente, aquela métrica não está definida conceitualmente. E o Robertson e o Walker vestiram aquela métrica com essas condições, serão quase umas condições de contorno do universo, né? E introduziram uma novidade, né? Levando em conta o fato de que o Hubble já havia descoberto em 1929 a expansão do universo. Eles incluíram um fator de escala, chamado de fator de escala de uma função A de t, uma função de escala de evolução temporal. Quer dizer, o universo deixava definitivamente de ser estático, ele variava com o tempo, a sua expansão mostrava isso, e, além disso, ele era homogêneo e isotrópico. Era o que os instrumentos, na época, né, permitiam se observar. Essa métrica ela tem essa forma geométrica, digamos assim, né? ds é o elemento de arco, né? dt é o elemento de tempo, o a é o fator de escala, e as outras variáveis são puramente geométricas, supondo uma variação no tempo desse universo. Como eu disse, em 1929, anteriormente a essa definição da métrica de Robertson e Walker, o Hubble já tinha descoberto a expansão do universo, o que obrigou o Einstein a retirar o lambda das equações de campo, e ele fez uma viagem. Ele tinha recebido o prêmio Nobel em 1921, atrasado, né? Em 1920, a Academia de Ciências da Suécia ainda não tinha se decidido. Ele dizia que a relatividade especial não era física, era filosófica, a filosofia pura. Então, atribuiu o prêmio Nobel ao Einstein simplesmente por causa do artigo dele de 1905 sobre o efeito fotoelétrico. Já tinha sido comprovado o acerto da equação do efeito fotoelétrico que o Einstein havia definido em 1905 a partir das modificações que o Planck havia feito na emissão do corpo negro, a introdução da constante de Planck. Nesse artigo de 1905 do efeito fotoelétrico, Einstein cria a expressão um quantum de luz. Isso aí, em 1927, vai ser chamado de fóton. E esse nome, quem o deu foi um químico, na verdade, um químico inglês. Mas o Einstein, então, ele fez uma viagem aos Estados Unidos em 1931, ele veio ao Brasil também na mesma época, esteve no CBPF, e ele já era uma celebridade. E, em 1929, não só o Hubble havia descoberto essa expansão do universo, como havia sido comprovada a relatividade geral no que se refere à curvatura do raio de luz, especialmente numa observação feita em Sobral, no Ceará. Uma equipe de astrônomos ingleses fotografou um eclipse total do Sol e verificou que quando o Sol era encoberto pela sombra da Lua, as estrelas atrás do Sol apareciam deslocadas de suas posições reais e só podiam ser observadas à noite, evidentemente. Essa curvatura devido à massa do Sol catapultou o Einstein a uma celebridade quase pop. Manchete no New York Times e todos os jornais, essencialmente, que havia na época nos Estados Unidos e na Europa, e aqui no Brasil também, criaram a figura popular
e, digamos assim, mítica do Einstein, né? Então, ele foi aos Estados Unidos em 1931 para conhecer pessoalmente o Hubble, né, que tinha aparentemente destruído a constante cosmológica, que ele incluiu em 1916, e conheceu o Observatório de Mount Wilson, onde foi observada essa expansão do universo, especialmente através da proporcionalidade entre o afastamento das galáxias e a sua velocidade de afastamento. Então, Einstein, falando à imprensa, ele disse que a constante cosmológica tinha sido o maior erro da sua vida. Bom, um salto enorme agora, nos anos 80, no início dos anos 80, esses três físicos, Alan Guth, físico americano, Andrei Linde, um físico russo, e Paul Steinhardt, um físico alemão, um astrônomo alemão, eles propõem um universo inflacionário. Interessante que o Alan Guth, ele era físico de partículas, mas ele entrou quase por acaso, entrou de curiosidade, em uma palestra sobre cosmologia, né? E se deparou com problemas que essa cosmologia clássica que o Einstein havia criado tinha, pareciam insolúveis. E ele teve o insight de que aquilo ali seria resolvido se supusesse um crescimento exponencial do universo em um intervalo de tempo muito pequeno. Esse processo, já que o universo se expandia, né, porque não imaginar que isso expandiu numa certa época muito rapidamente. Essa expansão muito rápida foi chamada de inflação. E a inflação do Alan Guth resolveu, na teoria, os três grandes problemas que a cosmologia clássica enfrentava. Eu não vou entrar em detalhes, né? Foi aí que nasceu a cosmologia moderna, a inclusão do processo de inflação, processo inflacionário. Mas nada é de graça na ciência. A solução desses enigmas existentes anteriormente fez com que surgissem novos enigmas. Não estava tudo resolvido ainda. Voltando outra vez no tempo, a criação da teoria da renormalização data de 1947. Agora a gente está falando de física de partículas, em particular da eletrodinâmica quântica. O Feynman, Schwinger, o Tomonaga participaram diretamente da criação da eletrodinâmica quântica, receberam até o prêmio Nobel em 65 por causa disso. E o Hans Bethe foi o primeiro que criou uma explicação ao enigma que surgiu, um enigma experimental que surgiu em 1947, um congresso de física de partículas realizado nos Estados Unidos, que era uma divergência entre os resultados da equação de Dirac, que até então era tida como lei física, né, e a observação. Havia um deslocamento de raios no átomo de hidrogênio que a equação de Dirac não explicava. Isso só foi explicado mais tarde, mas inicialmente quem fez uma explicação semiclássica foi o Hans Bethe. Voltando desse encontro de físicos de trem, ele rabiscou num caderno de anotações um roteiro de solução e encontrou, depois de fazer as contas, né, encontrou uma forma de explicar essa divergência de energias, essencialmente, entre o resultado da equação de Dirac e o resultado experimental que foi encontrado no experimento de um físico americano.
que iniciou a carreira como físico teórico, migrou para a física experimental e descobriu esse desvio, né? Esse desvio de raio do hidrogênio. Essa explicação que nasceu aí deu origem a uma teoria fundamental. A gente vai ver a importância dela mais tarde, na criação do próprio modelo padrão, que é a teoria da renormalização. Porque renormalização? Normalização já se conhecia da mecânica quântica, que é simplesmente achar uma constante de proporcionalidade, multiplicar essas funções de onda, soluções da equação de Schrödinger, de forma que o quadrado dessa função de onda fosse sempre 1, para que a explicação desse quadrado da função de onda psi fosse uma densidade de probabilidade, né? Postulado de Max Born, que até hoje continua sendo usado. Então, a renormalização seria um outro passo, um passo adiante, que envolvia não mais a função de onda, mas as próprias propriedades físicas, no caso, na época, do elétron. Então, você tinha que considerar uma correção na massa do elétron e outra correção na carga do elétron. Isso explicaria aquele desvio na raio do hidrogênio, descoberto pelo físico Willis Lamb. Esse desvio ficou com o nome de Lamb Shift. Willis Lamb, mais tarde, recebeu o prêmio Nobel por causa do seu experimento. Mas essa teoria começou em 1947. Em 1954, independentemente disso, Shen Ying Yang, um físico chinês, que havia emigrado para os Estados Unidos, ele recebeu um prêmio Nobel muito jovem ainda, junto com outro físico chinês, Li, porque eles descobriram que na interação fraca, ou seja, no decaimento de partículas, havia uma quiralidade, ou seja, os resultados dessa desintegração não eram simétricos no espaço. Havia uma assimetria espacial que favorecia unicamente as partículas resultantes com quiralidade à esquerda. A quiralidade é um análogo à polarização quando se refere a partículas com massa, né? Então, o Yang recebeu-se o prêmio Nobel muito jovem, mas ele, antes de receber o Nobel, ele estava na mesma universidade que o Mills. O Mills era pós-doutorando e o Yang já era um físico razoavelmente conhecido. Ele fez uma proposta ao Mills, encontrou no corredor. Então, a gente fazia uma generalização do eletromagnetismo de Maxwell, né, em termos de simetria. Vamos aumentar a simetria das equações de Maxwell e vamos ver o que acontece. Então, eles criaram, em 1954, a chamada teoria de Yang-Mills, que é uma teoria não comutativa, diferentemente da eletromagnética, que é comutativa, e ninguém ligou muito para aquilo. Em 1954 não tinha nenhuma necessidade daquela descoberta deles, né? Era mais uma curiosidade teórica e matemática. Em 1967, a gente já comentou isso, experimentos de altas energias entre elétrons e prótons na Califórnia, Stanford, comprovaram que o próton é composto de partículas menores
que hoje a gente sabe que são os quarks e os gluons, mas o Feynman chamou de partons, de forma geral. Em 67, 68, o Steven Weinberg, um físico americano, e o Abdul Salam, um físico paquistanês, fizeram uma proposta de uma teoria unificada do eletromagnetismo da interação nuclear fraca. Havia um trabalho anterior de um físico americano, chamado Sheldon Glashow, que já apontava alguma coisa nesse sentido, mas não tinha sido também muito levado a sério. A novidade do Weinberg e Salam foi essa unificação que eles conseguiram mostrar no papel entre o eletromagnetismo e a interação nuclear fraca a uma energia muito alta, que correspondia a uma era do universo muito, muito lá no início. Depois elas se separaram, né? As duas interações adquiriram propriedades separadas e próprias. Mas o Weinberg, ele já buscava a consistência de teorias físicas, né? Usando a teoria da renormalização do Bethe, Feynman, Schwinger e Tomonari. Ele abandonou a proposta dele, o modelo dele. Ele verificou que esse modelo levava a uma teoria não renormalizada. Mas a fila anda. Né? Em 71, 72, Gerhard Toft e Martinus Veltman, dois físicos matemáticos holandeses, mostram que as teorias de Emil, exatamente aquelas de 1954, elas são renormalizáveis. E essas teorias de Emil explicam a teoria de Weinberg-Salam, se adapta perfeitamente à teoria unificada eletrofrágil, que é como foi chamada a unificação entre a eletrodinâmica quântica e a teoria das interações frágeis. Um físico americano, que era muito famoso entre os físicos, né? Ele não tinha nenhuma pretensão a ser popularesco, né? Não estava nas manchetes dos jornais, mas era considerado físico dos físicos. Né? Ele tinha um curso muito concorrido sobre teoria quântica de campos, tinha vários artigos importantes, livros importantes. O Sigmund Coleman resumiu essa descoberta da renormalização da teoria eletrofrágil usando um conto de fadas. Né? Ele disse que o sapo de Weinberg Salam se transformou em um príncipe encantado. Então, nasceu, teoricamente, a teoria eletrofrágil a partir dessa descoberta da renormalização, e logo em seguida ela foi comprovada experimentalmente. Como é que ela foi comprovada experimentalmente? Porque a interação frágil, na teoria de Weinberg, Salam e Glashow, ela precisa de 3 bósons como sendo os portadores dessa interação. Um dos bósons, ou seja, com o spin inteiro, né? Spin 1, são bósons vetoriais, um dos bósons possui as 2 cargas elétricas, bóson W, e pode ser W+, ou W-. E o terceiro bóson, o bóson Z, não possui a carga elétrica. Então, era muito difícil ser observado o bóson Z na detecção da interação nuclear fraca. Ele não interagia eletromagneticamente com as partículas, né? Mas ele era necessário por causa da conservação de momento linear no momento anular. Até que um experimento comprovou que realmente havia necessidade de se considerar esse bóson neutro, Z zero, porque detectou
uma corrente neutra, né, foi uma grande novidade na época. Então, só se supunha que houvesse correntes elétricas, né, ou positivas ou negativas. Mas essa é uma corrente com carga zero, carga elétrica zero. Logo em seguida, esses três físicos, David Gross, Frank Wilczek, David Politzer, o Gross e o Wilczek trabalhavam juntos. O Wilczek foi aluno do Gross e o Politzer, ele corria por fora, né? Mas eles descobriram um fenômeno sobre as equações de Yang-Mills, que era a que eles chamaram, né, logo de início, de liberdade assintótica, que equivale a dizer que os quarks e os gluons no interior das partículas prótons e nêutrons, né, hadrons em geral, quando eles interagem em altas energias com elétrons, por exemplo, essas partículas internas aos prótons e nêutrons se revelam como partículas livres. Daí a liberdade assintótica. Isso só pode ser explicado usando os campos de Yang-Mills, e não são campos eletromagnéticos. A gente já viu a simetria dos campos de Yang-Mills é não comutativa. Isso fez com que nascesse a teoria cromodinâmica quântica, ou QCD, o acrônimo em inglês, que, fazendo par com a teoria eletrofrática, gerou o atual modelo padrão de partículas, que só exclui a interação gravitacional, como a gente sabe, né? Finalmente, em 1998, se confirmou aquela observação do Fritz Zwick, lá em 1933, 65 anos antes, analisando curva de rotação de galáxias e estrelas satélites na própria Via Láctea, né, confirmando a necessidade de existir uma matéria escura e uma energia escura. Nenhuma dessas duas entidades físicas, vamos dizer, são previstas no modelo padrão de partículas. E para explicar essa energia escura, o que se fez? Se restabeleceu, se ressuscitou a constante cosmológica lambda maiúscula. E isso atribuiu essa descoberta dessas curvas de rotações de galáxias e estrelas satélites, resultou da atribuição do Prêmio Nobel de 2011 a esses três físicos envolvidos nessas observações e na teoria cosmológica que restaurou a constante cosmológica. Então, a gente viu que com a QCD, junto com a teoria eletrofrática, nasceu o modelo padrão de partículas, e com essa constatação de que realmente matéria escura e energia escura correm por fora da cosmologia clássica, mesmo com a inflação, né? Isso fez com que nascesse um modelo padrão da cosmologia, que se chamou lambda CDM, onde o lambda é a constante cosmológica de Einstein, ressuscitado para explicar a expansão do universo, que impede a contração do universo gravitacional, e CDM é o acrônimo de Cold Dark Matter, ou seja, matéria escura fria. Que cold, porque havia uma hipótese da matéria escura ser quente, uma outra hipótese da matéria escura ser morna, warm, que é o hot dark matter, tinha warm dark matter. Mas a que venceu por causa das evidências observacionais, foi a CDM. Então, a gente dispõe hoje de dois modelos padrão, um de partículas e um de cosmologia. Então, a partir de 1998, a gente pode notar que já começa uma confluência
entre a cosmologia e a física de partículas. E a nomenclatura é parecida. Aqui é aquele gráfico de pizza, que a gente já conhece, percentual da energia escura, da matéria escura, e o percentual da matéria ordinária, ou matéria luminosa, ou matéria bariônica, se quiser, que compõe o universo. E, nos tempos atuais, como a gente já falou rapidamente, se supôs que houvesse partículas candidatas a compor a matéria escura. E um grande número de candidatos surgiu. Áxons. O áxon é uma partícula hipotética que surgiu de uma necessidade de explicação da quebra de simetria na cromodinâmica quântica. Uma outra partícula candidata seriam buracos negros primordiais, ou seja, que houvesse formado após o Big Bang e se mantido ativos, né? Só que muito pequenos. Neutrinos com tiralidade à direita, né? Não se observa na natureza, como a gente já viu o prêmio Nobel do Yang e do Li, diz respeito a aos leptos levógenos, né, que resultam do decaimento. Os dextrógenos não são observados, mas, como uma matéria escura que ninguém sabe o que é, se propôs uma partícula que ninguém também nunca detectou. E são esses tais neutrinos de quiralidade à direita. E várias superpartículas, né, hipotéticas, que nasceram da teoria de cordas, supercordas, mas que necessitam da existência da supersimetria na natureza. Como essa supersimetria não foi confirmada até hoje nos experimentos de colisores de altas energias, como o LHC e outros, essas superpartículas já quase ninguém acredita que elas existem. E cada vez mais também se acumulam observações com resultados nulos, né? Eu cito aí 2 artigos recentes deste ano, né? Março de 2024, impondo constraints, impondo restrições muito fortes às massas de partículas do tipo axion. Essencialmente, hoje, a única partícula que sobrevive como hipótese, a componente da matéria escura, é o axion, ou partículas que se comportam como axions, né? Os ALP, axion-like particles. Mas, mais uma vez, só se acumulam resultados negativos a respeito disso. Aqui, só para refrescar um pouquinho, uma foto histórica reunindo algumas figuras que a gente já citou. O Einstein, inconfundível. Einstein com seu bigodinho cabeleira, o baixinho no meio é o Ehrenfest, o altão do lado direito é o Willem de Sitter, o inglês desconfiado, sentado à esquerda, é o Arthur Eddington, que foi quem botou fé, o primeiro botou fé na relatividade geral do Einstein e organizou aquelas excursões que resultaram da detecção da curvatura da luz num eclipse solar total. E, finalmente, sentadinho à direita ali, mais velho, né, o físico matemático Hendrik Lorentz, físico holandês. Aquele das equações de Lorentz, transformações de Lorentz, e assim por diante, que está associado intrinsecamente à relatividade geral, pelo menos o nome dele. Embora ele não haja acreditado muito nisso, na relatividade
que o Einstein descobriu e divulgou, mas depois ele foi forçado a mudar de opinião. Ele achava que havia, sim, um encurtamento de, de matéria no sentido de movimento com velocidades muito altas. Mas ele atribuía isso a uma compressão dos átomos que compunham aquela matéria. Quando, na verdade, o Einstein mostrou que não. Isso aí é uma compressão espacial. Vem diretamente das equações cinemáticas da relatividade especial. Um caso interessante é que o Eddington, logo após aquela constatação da curvatura dos raios de luz em torno do Sol, ele também virou uma celebridade mundial. Né? Aí ele foi ser entrevistado por um jornal europeu e o repórter, o jornalista, quis saber dele se era verdade que só 3 pessoas no mundo entendiam a relatividade de Einstein. Aí ele ficou mudo, pensativo. Aí o repórter ficou intrigado, perguntou outra vez. Aí ele respondeu: não, eu estou aqui querendo imaginar quem é a terceira pessoa. Ou seja, ele achava que só ele e o Einstein haviam entendido a relatividade geral. Um pouquinho, digamos assim, arrogante. Né? Aí eu falo um pouco do espaço de Sitter, a gente não vai usar diretamente esse espaço, mas é importante a gente mostrar a importância dele. Porque o espaço de Sitter é um espaço que matematicamente possui uma das 3 geometrias riemannianas com curvatura local constante, ou seja, um espaço maximalmente simétrico com curvatura positiva. Corresponde a uma geometria elíptica esférica. A gente sabe que o universo ele possui curvatura positiva, né? Embora muito pequena. É um dos enigmas porque essa curvatura é tão pequena e ele se comporta quase como um espaço-tempo plano. Mas ele tem curvatura, as equações de campo de Einstein já mostraram isso. Mas esse espaço de Sitter tem uma importância especial devido ao seu papel durante a evolução do universo primordial. Então, esse espaço de Sitter, ele descreve, após o Big Bang, um modelo aceitável para o universo até 10 a menos 33 segundos após o Big Bang. E é, digamos assim, um intervalo muito pequeno de tempo. Mas esses números são astronomicamente pequenos e astronomicamente grandes. A gente não pode se deixar impressionar por isso. Então, evidentemente, no início de tudo, né, após o Big Bang, o universo não tinha matéria. Isso, inclusive, faz parte desse trabalho aqui, mostrar o que se chama bariogênese, né, que é a gênese, a criação de matéria. A gente vai mostrar uma proposta de brasileiros, né, uma novela, Bejalha, Inácio Bejalha e o Antunes, todos físicos do CPPF, em que se propõe que essa criação de matéria, especialmente a criação de quarks, se deva exatamente à emergência da interação gravitacional. Isso aí a gente vai ver mais à frente, mais para o final do curso. O que importa é que nesse período, nesse intervalo de tempo muito pequeno, a geometria do universo abre um espaço
vazio, um espaço de Sitter. Mas, porque a energia do vácuo era muito alta, né? Após a inflação, após o Big Bang. E depois essa energia começou a diminuir, o universo foi esfriando e fez uma transição a um universo com métrica, não mais a métrica de Sitter, mas a métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson e Walker, que é a métrica que a gente considera que seja válida hoje. Isso, evidentemente, foi acompanhado por uma produção de uma grande quantidade de entropia. Esse processo, associado também à criação de partículas, foi chamado de reaquecimento. As outras duas geometrias maximalmente simétricas, a gente viu que o de Sitter é uma das três geometrias. As outras duas são a hiperbólica, são a curvatura negativa, um espaço-tempo com curvatura negativa, que é exatamente o anti de Sitter. É anti porque os sinais da métrica são contrários. Ele é um espaço hiperbólico, não é mais um espaço elíptico. E, finalmente, entre os dois, a simetria plana, de curvatura zero, que a gente conhece como espaço de Minkowski. Acontece que o espaço de Sitter, antes de Sitter, ele não pode escrever um modelo físico aceitável exatamente por causa da curvatura negativa. Isso aí a gente vai ver mais à frente, mais detalhe. Eu vou deixar para lá. Mas então vamos ver o que é essa dualidade do espaço antes de Sitter e uma teoria conforme de campo. Esse espaço é um espaço muito específico. Né? O espaço onde se dá essa dualidade, ele, geometricamente, ele pode ser definido como um espaço antes de Sitter em 5 dimensões, multiplicado tensorialmente por uma esfera de 5 dimensões. Isso produz, evidentemente, um espaço em 10 dimensões. Antes de Sitter com 5, e uma superfície esférica unitária com 5 dimensões. Aí se pergunta, por que incluir essa superfície esférica unitária no produto? Essa pergunta vem da topologia, porque a gente sabe que uma esfera, uma superfície esférica, ela pode ser encolhida, ela pode ser colapsada no seu centro. Ela pode ser continuamente deformada ao ponto central dela. Então, por que se incluir essa esfera, essa superfície esférica com 5 dimensões no produto? Não bastaria o espaço antidiscípulo? Acontece que a gente está falando de supersimetria, né? A dualidade ADS-CFT é uma dualidade que exige uma supersimetria muito alta. Então, essa supersimetria faz com que surja uma supergravidade em 10 dimensões, que seria interior a esse espaço. Então, do ponto de vista meramente conceitual, físico, se quiserem, essa simples esfera, essa esfera, superfície esférica pentadimensional, ela não tem importância nenhuma. Mas, do ponto de vista matemático, sim. Ela é essencial para que a gente possa obter resultados fisicamente consistentes e precisos por causa das supersimetrias que ela permite que existam. Fixando-se no espaço ADS-5, ele pode ser considerado, por sua vez, como um produto de uma esfera sólida quadridimensional pelo eixo do tempo, o eixo infinito do tempo. Essa geometria é descrita por coordenadas adimensionais, lembrando que é um espaço unitário, esfera unitária,
espaço ADS também unitário. Então, as coordenadas são adimensionais, T, R e ômega maiúsculo, onde T é o tempo, R é a coordenada radial, varia de 0 a 1, e o ômega maiúsculo é a parametrização da esfera unitária tridimensional. Essa curvatura uniforme é dada por R elevado a menos 2, 1 sobre R2, onde R é o raio da curvatura da superfície esférica tridimensional. Então, usando essas variáveis, a métrica vai ter essa fórmula descrita nessa expressão aí, onde o tau é a variável adimensional de tempo, ou melhor, o tau é o elemento de arco, e vai ser descrito através dessa expressão, envolvendo essas diferenciais do tempo, do raio e a variável molar, ômega maiúsculo. Agora, a gente quer construir a métrica do espaço-produto, ADS5 vezes S5. Então, basta você acrescentar as 5 coordenadas, que a gente está simbolizando por ômega 5, que descreve a simples esfera unitária, e adicionar apenas um termo a mais, a métrica, que corresponde exatamente ao elemento de arco dessa esfera unitária, que é o R2 de ômega 5 ao quadrado. Então, esse espaço ADS5 ele passa a se comportar, efetivamente, como sendo uma cavidade finita com paredes reflexivas, infinitamente reflexivas, situadas a uma distância de ordem R grande do centro de curvatura. O espaço-produto é uma solução da supergravidade em 10 dimensões. Esse espaço possui mais simetrias do que apenas a simetria conforme e a simetria da esfera tridimensional. Ou simetria com 5 dimensões internas. Essa simetria adicional é a supersimetria n igual a 4. Por que esse 4? Esse 4 representa as 4 supercargas de Newton observadas, responsável pela identificação de bósons, férmions, antiférmions e campos escalares. Ou seja, todas as famílias de partículas possíveis, de campos possíveis, mais rigorosamente falando. Isso tudo leva à surpreendente conclusão de que a gravidade quântica em 10 dimensões, em ADS5, S5, pode ser descrita com exatidão através de uma teoria quântica de campos invariante de Lorenz e superconforme. Está localizada exatamente na fronteira desse espaço, ADS5, quando R vai infinito, quando o raio vai infinito. Essa particular teoria quântica de campos vem a ser uma teoria que é aparentada, não é a mesma, né, com a cromodinâmica quântica real. Essas teorias, ou essa teoria aparentada com a QSD, pertence a uma família de teorias quadridimensionais de N-Mills, com o grupo de simetria SUN, também com N igual a 4, ou seja, conservando aquelas supercargas, e elas são chamadas de teorias SYN, teoria 5. Então, o nome completo dessa solução exata, né, dessa dualidade é uma teoria 5 com N igual a 4. Mas acontece que é uma teoria de brinquedo, né? O espaço antidecídio, a gente já viu que ele não pode representar o universo real. Entre outras diferenças com a QCD, uma teoria sim apresenta uma constante de acoplamento fixa. Logo, não possui liberdade assintótica. A constante de acoplamento da QCD é corrente, ela depende da escala de energia. Daí, em altas energias, essa constante de acoplamento ser muito pequena, tender a zero,
e os quarks e gluons poderiam ser considerados como partículas livres. Então, no caso da teoria sim, isso não acontece. A questão de acoplamento é fixa. Então, nessa sim, com N igual a 4, não pode existir confinamento de gluons e quarks, o que diverge com as observações existentes. Mas fica uma dúvida. A gente está querendo representar um universo em 4 dimensões. É um universo observado. Como é que a gente vai representar esse universo com um espaço-tempo com 10 dimensões? Bom, a fronteira do espaço-tempo com 10 dimensões, fronteira, digamos assim, é a dimensão externa, a superfície desse espaço-tempo em 10 dimensões. Evidentemente, ela vai ter 9 dimensões, 8 espaciais e uma temporal. E como é que desaparecem 5 dimensões na fronteira? 5 dessas 9 desaparecem, só restam 4. Aí a gente observa aquela métrica, faz uma transformação de variáveis, né? Então, a gente acha um fator que faz com que essa métrica seja finita na fronteira, quando o raio vai infinito. E essa nova métrica vai ter essa expressão aí. É uma transformação de variáveis apenas, não tem nenhuma física aí. Agora, o termo da esfera em 5 dimensões é esse último termo aí. 1 menos R2 ao quadrado vezes d ômega 5 ao quadrado. Ora, quando R vai a 1, ou seja, no espaço-tempo unitário, esse termo desaparece. Desaparecendo essa esfera em 5 dimensões, como a gente já tinha adiantado, né? Através de uma análise topológica, toda esfera ela pode ser reduzida a um ponto adimensional, independentemente da dimensão dessa esfera. Então, ela desaparece. Então, das 9, resulta uma fronteira com 4 dimensões. É nessa fronteira que a teoria sim, N igual a 4, se localiza. Impressionante é que o Romão da Sena, evidentemente, ele conhecia o resultado que a gente vai mostrar agora do buraco negro BTZ. Mas esse resultado era desconhecido pela grande maioria dos físicos de cordas, os cordistas, né? Tanto é que o Holoceno só descobriu essa dualidade 6 anos após o trabalho do trio de físicos chilenos. Então, a gente vai fazer uma redução do espaço, em vez de a gente fixar no espaço ADS5, que é o espaço da dualidade, ADS7T, vamos reduzir para o espaço ADS3. Então, nesse espaço que o buraco negro BTZ foi descoberto. Então, esse ADS3 representa o espaço-tempo com 2 dimensões espaciais e uma temporal, e você pode ignorar a variável de tempo, porque um espaço com 2 dimensões pode ser representado através de um espaço plano. Então, você pode ignorar a variável tempo, ela vai funcionar com foliações desse espaço. Então, o espaço ADS3 aí pode ser descrito no plano através de um disco de Poincaré, ou um disco conforme, porque esse disco contém a geometria hiperbólica correspondente ao espaço antes de Sitter, que tinha sido descoberta já no final do século XIX, início do século XX, por esses 2 matemáticos.
matemático húngaro Bolyai, um matemático russo Lobachevsky, foi conhecido como a geometria hiperbólica de Bolyai-Lobachevsky. E essa é uma representação, uma das representações do disco de Poincaré. Mal comparando com uma esfera, evidentemente as curvaturas são opostas, né? O espaço hiperbólico tem curvatura negativa, uma esfera tem curvatura positiva. Essas linhas hiperbólicas paralelas seriam os meridianos desse espaço de Poincaré, desse disco de Poincaré. E aquele ponto onde os medianos convergem seria o centro do disco de Poincaré, que a gente vê que não coincide, é claro que não pode coincidir com o centro geométrico de um círculo. É uma representação essencialmente geométrica, né? E agora a gente pode pensar finalmente na representação do espaço ADS3. A gente já viu que é um espaço com duas dimensões espaciais e uma dimensão de tempo. Vamos imaginar que o tempo transcorre verticalmente de baixo para cima e a dimensão espacial está em um disco de Poincaré. Aqui representado por uma das figuras, né, criadas por um gravador holandês chamado Escher, que era muito amigo do pai do Penrose, depois ficou amigo do Penrose também. Então você pode visualizar esse espaço antes desse ADS3 como um cilindro, né? Um interior de um cilindro, onde a dimensão espacial, as duas dimensões espaciais, se sucedem seguindo a linha do tempo, e esse cilindro interno é o próprio ADS3. E os limites, as geratrizes desse cilindro, correspondem à fronteira do espaço ADS3, uma fronteira conforme, ou seja, independe da conserva, né? Isso conforme sempre aparece, ele significa uma transformação que conserva os anos. Pode não confirmar as normas, pode não confirmar as distâncias, pode não conservar, né, as normas, as distâncias, mas é uma transformação que conserva os anos. Isso é chamado de conforme. Então, essa é uma representação artística, digamos assim, do espaço onde decide 2 mais 1. É nesse espaço antes desse ter 2 mais 1 que surge o buraco negro BTZ. Só uma ilustraçãozinha que já que eu falei no Escher, né? Maurits Pordendes Escher, ele passou a vida inteira construindo. Ele era um apaixonado por geometria, por matemática, né? Principalmente a matemática de Bolyai-Lobachevsky, que já era bastante difundida na Europa, antes mesmo da relatividade geral. Ele passou a vida inteira fazendo gravuras, né? Usando ilusões de ótica, considerando geometrias impossíveis, né? Essa figura à esquerda, aquela d'água, né? Ela é muito famosa, ela já foi até fundo de tela de computadores, no início dos computadores, no início dos desktops, né? E a segunda, chamada Céu e Inferno, não foi que deu esse nome, é uma criação sobre o disco de Poincaré. A diferença é que o disco de Poincaré, como a gente já viu, o centro dele não é o centro euclidiano. Mas o Escher era um artista, né? A única coisa comum entre esse universo do céu e inferno do disco de Poincaré é que o infinito, a distância infinita, fica na fronteira. É por isso que as figurinhas vão diminuindo, né? Como se estivesse se distanciando, né? Se afastando, né? Até o infinito. O céu é o inferno porque
Ele habilmente conseguiu representar anjos e diabinhos, né? No mesmo, na mesma cobertura desse disco. E como seria uma representação do buraco negro nesse espaço, ADS3? Evidentemente, essa é uma representação pictórica, né, que eu fiz usando ferramentas de computador, ferramentas gráficas, né? Evidentemente, não leva em conta as deformações gravitacionais de um buraco negro, senão haveria essa geometria, né, no horizonte, na fronteira desse buraco negro escuro aí, seriam altamente deformadas, o que não acontece. É mais uma representação geométrica em um instante de tempo para a gente compreender o que seria um buraco negro em duas dimensões. Aí vem a descrição precisa desse buraco negro, descoberto por Máximo Banhado, Scott Teitelbaum e Jorge Zanelli. Eles, surpreendentemente, descobriram que havia uma solução. Ninguém acreditava que fosse possível achar uma solução de buraco negro, né, nesse espaço-tempo com dimensão 2 mais 1, o espaço ADS3. Mas eles acharam uma forma, né, uma, um certo valor, uma exceção, evidentemente não física. Né? Um buraco negro em duas dimensões não é físico, ele é meramente um instrumento de estudos, né? É uma curiosidade, digamos assim, matemática, mas que tem muito valor em termos de esclarecer como funciona um espaço antes de Sitter. Então, esse buraco negro ele existe para valores positivos da constante cosmológica, que já é importante, mas valores negativos da massa do buraco negro. Então, acontece que eles encontraram uma exceção exatamente quando a massa negativa do buraco negro é igual a menos 1. As singularidades aparecem, o horizonte desaparece, eles definem a ação correspondente a esse buraco negro, e assim por diante. Esse é um excerto do artigo original deles, né, de 1992. Bom, não vamos entrar em detalhes sobre o espaço do buraco negro BTZ. E essas correspondências, ADS-CFT, porque são importantes. A gente pode fazer uma correspondência entre uma dualidade entre o espaço antes de Sitter, uma teoria de campos conforme, e um espaço de Sitter, uma teoria de campos conforme. O de Sitter tem curvatura positiva, logo ele está a um passo de servir a descrição do nosso universo, só que sem matéria. Né? Então, há várias estratégias para se conseguir fazer essa correspondência entre uma dualidade e a outra dualidade. Então, isso vem sendo feito há mais de 20 anos, várias propostas de promover a correspondência ADS-CFT ao universo com constante cosmológica positiva, mas sem sucesso. O espaço antes de Sitter é um espaço com uma simetria máxima, né? Portanto, ele não permite que se brinque muito com ele. Mas o instrumento ficou aí. Embora a teoria de supercordas não haja vingado, né? Simplesmente porque ela possui, no mínimo, 10 elevado a 500 soluções de vácuo possíveis, né? O que de cara invalida uma teoria única, física, né? Mas a matemática que ela criou, ela permanece. E muito útil. Ela permanece, embora a gente tenha que se adaptar,
um viés diferente, né, da formulação matemática de Riemann, por exemplo, mas é um instrumento muito poderoso, a gente vai ver a força dela mais à frente. Uma coisa que surge, como eu já disse, dessa dualidade é a interpretação holográfica, que foi proposta pelo Gerhard Toft. O Toft foi um dos descobridores da normalizibilidade da QCD. Ele e o Veltman, né? Os dois receberam o prêmio Nobel, inclusive, em função disso. E, sabedor dessa característica dual entre um espaço interno, uma teoria de campos conforme, e a sua superfície, ele fez a proposta de que, na verdade, o que a gente vê no sentido de observar e experimentar, né, os resultados experimentais e observacionais do universo, se dão sobre uma superfície de um bojo, né, que a gente não consegue alcançar, a gente não consegue ver. Toff também foi um grande construtor da teoria de cordas, de supercordas, né? E essa é uma visão inteiramente cordista, mas que tem uma grande importância, um grande alcance em termos de cálculo, em termos de computações. Então, nasceu aí a ideia do espaço holográfico. Logo após o artigo original do Toft, um outro físico americano chamado Leonard Susskind, que foi aluno do Feynman, aluno e amigo do Feynman, desenvolveu melhor esse conceito de espaço holográfico. Isso é utilizado hoje frequentemente quando se trata de fazer cálculos sobre essas dualidades, ADS e CEP. Eu faço considerações a respeito de alguns modelos, né? Também não vou entrar em contato. A teoria de Chern-Simons é uma QFT topológica, daí o T na frente, só com observação. Simons, ele é um matemático, o Chern é um matemático chinês, e o Simons ficou rico depois, né? Ou já era rico. O fato é que hoje ele controla um, um daqueles fundos de pensão americanos bilionários, né? Ou seja, Simons é um matemático bilionário, que é uma raridade. Mas certamente não foi na matemática que ele leu de. E eles definiram essa teoria de Simons, Schilling, Chern e James Harris Simons, em 1974. E descobriram que era uma teoria topológica. A ação define uma teoria gravitacional com solução exata em dimensão 2 mais 1. Aqui eu faço o resumo de um artigo de 2022, só para a gente ver como essas coisas vêm sendo aprofundadas e evoluídas, né? O estudo da possibilidade de um espaço holográfico, não no espaço antes de Sitter, mas no espaço de Sitter, usando a teoria de Chern-Simons
dimensão 2+1. Esse artigo 2022, né? Em japonês e colaboradores, da PRL. A referência está ali. E finalmente chegamos, depois dessa breve introdução. Espero que não tenha ficado muito confuso, né? Porque é um assunto bastante complexo, complexificado, né? Na verdade. É uma geometria que não é intuitiva, né? Então, a gente, para descrever uma coisa que não é intuitiva, a gente tem uma dificuldade maior. Mas eu espero que tenha sido suficientemente inteligível essa explanação. E, finalmente, a gente chegou à estrela do espetáculo, né? Que é o emaranhamento. Aqui eu cito o artigo do Wheeler, né, em que ele lançou a sua famosa frase, "It from Beat". Eu já disse, o Wheeler, ele era fissurado em criar frases definitivas, né? Frases lapidares, eficazes. Ele criou a expressão black hole, ele criou a expressão wormhole, ele criou o it from bit, ele criou a expressão spin foam, ou seja, espuma de spin, que a gente vai ver mais tarde quando falar na gravidade quântica em laços. E nesse artigo aí, escrito em 1990, né, em um simpósio, ele cria essa expressão it from bit, que foi amplamente divulgado, marca o início da inclusão da teoria da informação com a cosmologia. Então, esse é o pontapé inicial que o Wheeler deu. O Wheeler foi sempre um visionário, né? Ele não era muito de fazer contas, mas ele tinha ideias excelentes. Os orientandos dele de doutorado, vários deles ganharam o prêmio Nobel em física. O último foi Kip Thorne, pela criação do Observatório LIGO, junto com outros dois físicos. Mas o Wheeler lançava sementes. Cada frase dele era uma semente que mais à frente podia dar um resultado inesperado. Então, ele, seguindo mais ou menos uma tendência da época, né, a gente sabe também que no final dos anos 80, o Feynman lançou semente com o Wheeler, né, da computação quântica, dizendo, mas a natureza não é clássica, a natureza é quântica, então a gente precisa de um computador quântico, se quiser simular fenômenos quânticos, ainda nos anos 80. Mas o Wheeler, ele foi mais genérico do que o Feynman, né? O sonho do Feynman continua vivo até hoje, embora ninguém tenha conseguido ainda chegar a um computador quântico com a famosa supremacia quântica, já se abriu mão disso em favor de uma vantagem quântica. Mas o Wheeler, ele foi mais generalista. Ele disse, não, a questão é que a gente tem que imaginar que o universo é composto de informação. O significado desse it from bit é exatamente isso. Não havia ainda o conceito de qubit, né, bit quântico. Era o bit clássico, o bit que a IBM usava nos seus computadores. O bit do Shannon, né, da entropia de Shannon, e assim vai por diante. E eu gosto sempre de citar, às vezes a gente tende a viajar muito, né, muito alto, né, a imaginação não tem limite, infelizmente. E eu gosto sempre de citar
que o próprio Einstein, a certa altura, quando ele viu que os físicos e os matemáticos estavam muito dedicados a apresentar uma formulação unicamente geométrica da relatividade geral, a certa altura ele chamou atenção para o seguinte: bom, a relatividade geral não se refere a geometrias, ela se refere a forças, exatamente mostrando que é uma teoria física, não é uma geometria riemanniana, essencialmente, ou qualquer outra geometria. Ela usa a geometria, mas ela pretende descrever o fenômeno físico da gravitação. Essa frase do Einstein está citada em um artigo de 2023, novembro de 2023, escrito por um físico neozelandês chamado Roy Kerr. Roy Kerr, agora em maio, 16 de maio, ele fará 90 anos, mas ele está inteiramente ativo. Ele escreveu esse artigo no final do ano passado e é autor da única, não da única, né? Fisicamente é única, mas é o autor da única solução física de duas, exata, né, que descreve um buraco negro. A primeira solução foi a do Schwarzschild, em 2016 ainda, que descreve um buraco negro estático, ou seja, sem movimento algum, com simetria esférica. Embora não seja uma solução física aceitável, né, ou pelo menos confirmada através da observação, a solução de Schwarzschild tem uma grande importância, não só analítica, como heurística também. Ela ajuda a resolver vários problemas correlatos a fronteiras de buracos negros. E o Roy Kerr, ele, em 1962, ele escreveu um artiguinho numa revista neozelandesa, em que ele simplesmente encontrou a segunda solução exata das equações de campo de Einstein, descrevendo um buraco negro com momento angular, J. E o impressionante é que essa solução do Kerr é inteiramente física. Todos os buracos negros que foram observados até hoje giram. Não existe um só buraco negro estático, não tenha um momento angular. Então, o Roy Kerr escreveu em 2013 um artigo exatamente sobre a questão das singularidades, em que ele mostra, mais uma vez, usando a relatividade clássica, que os buracos negros não possuem singularidade. Isso é um artefato matemático, se deve a teoremas do Penrose e do Hawking e do George Ellis, mas que extrapolam a física, né? Por isso que ele cita essa frase do Einstein, né? Que a relatividade geral não se refere a geometrias, ela se refere a forças. Levando em consideração as forças, o Roy Kerr mostra que os buracos negros não podem ter singularidades. Isso a gente vai usar como base na nossa proposta, é uma das vertentes, né, de pensamento geral da proposta que eu quero apresentar aqui. E uma parte fundamental, como eu já falei, a cereja do bolo, é o emaranhamento. É que eu estou citando dois artigos, um de 2006, outro de 2014, né, que estão no arquivo disponíveis. São dois teoremas, na verdade, que foram comprovados experimentalmente. Eles dizem uma coisa que, por exemplo, o paradoxo EPR nem suspeitava, nem o próprio John Bell, que descobriu a desigualdade que tem o seu nome, que serve para você diagnosticar se existe emaranhamento ou não no sistema quântico, nem o John Bell, nem o Einstein, Podolak e o Rose suspeitavam que o emaranhamento
ele existe mesmo que as partículas quânticas não interajam entre si. Sempre se supôs que apareceu o emaranhamento quando as partículas tinham uma interação original, né? Por exemplo, o spin, quando um raio gama de alta energia gera um elétron e um pósitron, o spin do pósitron vai ser oposto ao spin do elétron. Eles estarão emaranhados sempre. Mas já se mostrou, agora no século XXI, que não é necessário haver interação. Basta que as partículas sejam idênticas, ou seja, um bóson está sempre emaranhado com outro bóson. A gente sempre pode construir o emaranhamento de um bóson com outro bóson. Como também sempre pode construir o emaranhamento de um férmion com outro férmion. Bom, os férmions são as partículas de matéria. Os bósons são as partículas portadoras das forças, das interações fundamentais. Então, o mundo é composto de emaranhamento. Se a gente considerar os bósons de um lado e os férmions do outro lado, o emaranhamento é função da simetria das suas funções de ordem. No caso dos bósons, são funções simétricas. No caso dos férmions, são funções assimétricas. Esse é o resultado que passa em branco, mais ou menos, né? Pouca gente cita isso. Esporadicamente surge uma citação a essa peculiaridade fundamental do emaranhamento, mas que já tem 10 anos o emaranhamento de bósons, né? Esse emaranhamento de bósons foi verificado, foi proposto e verificado nos experimentos de condensados de Bose-Einstein, né, que foram construídos no final do século XX, os seus descobridores recebendo respectivos prêmios Nobel, ambos da Universidade de Boulder, no Colorado. Então, essa peculiaridade do emaranhamento, que está em toda parte, evidentemente, um resultado também inteiramente não intuitivo, não intuitivo a quem raciocina de acordo com o paradoxo CPR, essa interação original, é que um bóson, um fóton, né? Um fóton bóson, captado na luz solar, ele está automaticamente emaranhado com um fóton que se produz na superfície da Terra. Evidentemente, você tem que produzir um fóton de cada vez. E você tem que filtrar um fóton de cada vez da luz solar. Isso parece mágica, né? Mas esse experimento foi feito na China, recentemente. A Universidade de Pequim, o Beijing, eles criaram um setup, um aparato, que captura a luz solar, polariza essa luz solar. Aqui na Terra, um gerador, um quantum dot, né, que gera um fóton de cada vez, também à medida a polarização desse fóton, e se verifica que ambos esses fótons de origem tão diversa e tão distante, o Sol está a 1.500.000 quilômetros de distância, estão emaranhados. Ou seja, são resultados que deixam de ser teoremas teóricos, passam a ser fenômenos físicos observáveis. Então, o emaranhamento está por toda parte. Bom, hoje eu vou ficar por aqui.
porque eu quero ver com calma o que a gente vai falar daqui em diante, que é exatamente explorando essa onipresença do emaranhamento no universo. Você pode construir o espaço-tempo usando apenas o emaranhamento. Eu vou mostrar como isso é possível, como isso pode acontecer. Também é uma afirmação muito pouco intuitiva, ou nada intuitiva, mas a gente vai guardar isso na próxima aula.